Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima, como trabalhar a autoestima nas crianças. O período de 0 a 6 anos, conhecido também como a primeira infância, é o período de experiências vivida pela criança que terá influência sobre toda a sua vida. Por isso, é tão importante a gente promover o desenvolvimento integral e saudável da criança nessa fase, para que ela possa garantir os alicerces que permitirão que ela alcance o seu desenvolvimento pleno no futuro. O período da primeira infância, ele é marcado por descobertas. E todas as vezes que nós demonstramos interesse pela descoberta das crianças, isso faz com que a criança se sinta amada e segura. Consequentemente, isso influencia também no desenvolvimento emocional da criança. Mas falando de autoestima, o que eu posso fazer para auxiliar no desenvolvimento da autoestima da criança? Primeiro passo: converse. Todas as vezes que nós damos para a criança a oportunidade dela se expressar, nós contribuímos para que elas desenvolvam confiança e independência. Uma criança confiante é uma criança que vai prosseguir evoluindo. Ensine sempre para a criança que o erro é construtivo. Afinal, ninguém nasce sabendo de tudo, não é mesmo? A criança que tem medo de errar, consequentemente, será uma criança que terá dificuldade em aprender. Uma criança que aprende a se amar, consequentemente, também será uma criança mais confiante, solidária e altruísta. Segundo passo: evite comparações. Todas as vezes que nós comparamos uma criança com a outra, isso faz com que a criança sinta que ela não é boa o suficiente. Um exemplo bem simples: acontece muito da gente estar num lugar e uma criança, no caso a nossa, ser um pouquinho mais agitada do que uma outra criança que está sentada quietinha. Nós temos o péssimo hábito em falar assim para ela: tá vendo? Olha só, fulano está ali sentado quietinho. Quando eu faço isso, eu estou destruindo a autoestima da minha criança, eu estou comparando ela. Ao invés de entender o que a faz ficar agitada, ao invés de explicar o porquê naquele momento ela deveria ficar mais quietinha, porque naquele ambiente ela tem que fazer silêncio. Terceiro passo: valide o que a criança sente e não rotule. Todas as vezes que nós rotulamos e desvalorizamos o que a criança sente, nós estamos destruindo a autoestima dela. Não use frases do tipo: que medrosa, nossa, que chorona. Rótulos aprisionam e nos transformam em pessoas inseguras. Ensine o seu filho a amar o corpinho dele do jeitinho que for. Ensine para ele também a diferença entre as pessoas. Porque também, muitas vezes, as nossas crianças aprendem a se comparar. Então, não é porque o amiguinho tem o cabelo maior ou menor do que o meu, que o dele é mais bonito e o meu é feio. A gente precisa ensinar as crianças a se amar do jeitinho que são e a respeitar as diferenças. Afinal, não somos mesmo todos iguais. Elogie a criança sempre de forma construtiva. Todas as vezes que a criança fizer alguma coisa que ela não conseguia antes, ao invés de você dizer assim: nossa, parabéns, você conseguiu, você pode dizer: uau, eu sabia que você ia conseguir, como você se sente agora? Vocês percebem a diferença? São pequenas frases que nós conseguimos dar à criança coragem, autoconfiança para que nas próximas vezes ela siga tentando fazer aquilo que antes ela não conseguia. Dê à criança o poder de decisão. É importante que a criança perceba e sinta que ela pode pensar e decidir sobre as coisas. Então, proporcione momentos em que a criança possa decidir. Que ela possa decidir o cardápio. Faça um dia em que ela que vai escolher qual é o cardápio que vocês vão fazer no almoço ou no jantar. Na hora de vestir a criança, dê a ela mais de uma opção para que ela possa escolher o que ela quer vestir. São pequenos hábitos no nosso dia a dia que nós conseguimos auxiliar o desenvolvimento da autoestima da criança. Uma criança com a autoestima desenvolvida é uma criança que se ama, uma criança que aprende a amar o outro, a diferença do outro, é uma criança que é muito mais compreensiva com a diferença do outro,
É uma criança que tem mais paciência nas suas relações, muito provavelmente ela cria relações mais afetuosas porque ela ama a si mesma. Amar a si mesmo é não ficar dependente do que o outro pensa sobre você, do que o outro espera que você seja. Então, uma criança que se ama, uma criança que tem a sua autoestima bem estabelecida, bem resolvida, é uma criança que não vai ficar dependente do outro, do que o outro quer, do que o outro faz. Uma criança com a autoestima desenvolvida é uma criança muito mais independente, segura e autoconfiante. Agora eu quero propor um desafio para vocês. No desafio de hoje, eu proponho que vocês fiquem 30 minutos com a criança de vocês. Mas Maiara, fazendo o que nesses 30 minutos? Serão 30 minutos de qualidade, sem registros, sem eletrônicos. Deitem no chão, se vocês estiverem em algum lugar aberto, observem o céu. Ou deitem no chão e aproveitem esses 30 minutos de troca, de olho no olho, estabeleçam uma conexão entre você e o seu filho. Existe uma frase no Pequeno Príncipe que diz: "Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante." É preciso tempo e dedicação para que uma relação floresça. Então, dedique-se à relação com o seu filho.